Não foram brancos escravizados no Brasil, foram negros. Mas não e foi... esse processo de escravidão deixou uma herança não cultural foi pro pela Brasil, cor da que pele. se chama racismo estrutural. São povos que escravizam outros povos. Perfeito, mas no Brasil foi o povo Professor, branco. A gente tem que combinar assim, um fala, o outro escuta. Eu escutei o senhor falando. Mas aí na sua análise, na minha eu estou respondendo perfeitamente. Se você é cristão e você é contra o comunismo, você é contra o que os comunistas defendem, você não é cristão porra nenhuma. Dois homens não podem ter filho. Para ser a base da sociedade, da perpetuação da sociedade, é necessário que haja um homem e uma mulher. Mas você não está falando de reprodução, a gente está falando de casamento. Não. A palavra é: o casamento entre homem e mulher deve ser a base da sociedade. Olá, terráqueos, está começando um programa novo agora que é todos contra um, todos são eles. Um é o pastor. Sou Tassos Licurgo, tenho 49 anos e sou pastor no Rio Grande do Norte. Regra número 1, o debatedor escolhe de 1 a 10 argumentos para debater aqui. Regra número 2, o pessoal tá de máscara azul. Quem quer debater, coloca a máscara vermelha. Regra número 3, se 10 ou mais pessoas trocarem a máscara azul pela vermelha, troca o debatedor. Regra número 4, é que nem Clube da Luta. Veio aqui pela primeira vez, tem que debater. Regra número 5, o programa acaba quando todo mundo debater ou quando os temas terminarem. Agradecer a nossa parceirona de longa data, King Insider, que tá aqui. Estamos aqui no final. Você tá vendo isso no começo, mas já acabou o debate. Olha o monte de máscaras que tem aqui. Obrigado, pastor. Obrigado. Abraço. Palmas para vocês também. Muito obrigado. Agora, roda a vinheta. Você já viu aquele tipo de cara que banca o durão pra 20, mas some na hora que aparece um pra valer? Pois é, esse vídeo mostra exatamente isso, e você vai entender por quê. Fala galera do Rebelião Ateísta. Essa moda de 1 contra 20 tá pipocando no YouTube, e eu até aplaudo a sacada de gerar polêmica e engajamento. Mas eu lanço o desafio: cadê um ateu contra 20 cristãos lá no Inteligência Limitada? Quero ver se eles têm coragem. Hoje o protagonista é o pastor Tassos Licurgo, aquele que corre do professor Fábio Sabino igual o crente corre de raciocínio lógico. Não sei se a gente ateu fala isso, mas aqui cabe bem. O cara se acha o macho pra encarar 20 esquerdistas, mas não tem coragem de peitar um único Sabino. Que comediagem, né? Só isso já mostra que esses 20 contra 1 são combinados na cara dura. Porque na moral, fugir de um homem só e encarar 20 não cola. Fica ligado porque a gente volta depois para desmontar cada argumento furado desse pastor. Se inscreve, compartilha e cola com a gente que no Rebelião Ateísta mentira não passa. Sem enrolação, bora pro vídeo. Meu nome é Walter Henrique, tenho 40 anos e sou auxiliar técnico de educação. Para mim, o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade em várias áreas. Se você pegar, por exemplo, a elevação da condição da mulher, se você pegar qualquer civilização antiga, seja ela o judaísmo, o Egito, China, qualquer uma, outra mulher era tratada de forma bastante negativa, inclusive o próprio judaísmo, que era detentor da moralidade. Então, Jesus de Nazaré, com o exemplo da mulher samaritana, eleva a condição da mulher. Se nós formos ler, por exemplo, Medeia de Eurípides, nós vemos como era a situação perversa que era tratada da mulher. Mas com Cristo e o cristianismo, essa situação é totalmente mudada. E não só na situação da mulher. Se você for pegar, por exemplo, os hospitais, é interessante que civilizações como de Roma, Grécia, não tinham hospitais. Mas graças ao cristianismo, mais especificamente no Concílio de Nicéia, você tem a caridade como instituição de fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca. Os hospitais nascem, portanto, como uma instituição do cristianismo. Do ponto de vista intelectual também, o cristianismo eleva muito a condição da humanidade. As universidades são um exemplo disso. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como instituições cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, que é a melhor e maior universidade do mundo, para que o senhor tenha uma ideia, é verdade para Cristo e a Igreja.
Então, nas mais diversas áreas que o senhor quiser falar, nós podemos demonstrar isso. Não só nisso, a ciência é outro exemplo. Nós temos o aparecimento de ciência moderna de forma relevante unicamente em países de matriz cristã, porque o cristianismo dá a perspectiva de que o mundo é inteligível e, portanto, a empreitada da ciência de tentar descobrir o padrão de inteligibilidade do mundo se torna possível. Então, nas mais diversas áreas, caso o senhor queira enfatizar uma especificamente, nós podemos nos debruçar sobre essa área e fica bastante claro que o cristianismo é responsável, sim, pelo avanço moral da humanidade. A grande questão é que a moralidade, ela é diferente para todo mundo, certo? A minha moral é diferente da sua, diferente da outra. A moralidade avançou em todas as partes do mundo, inclusive onde não há cristianismo. Então, você dizer que a humanidade, que o cristianismo é responsável pela moral na humanidade, já é um erro por si só. Porque um dos países que até os conservadores brasileiros colocam como grande detentor de moral não é cristão, que é o Japão. A China não é Japão, não é cristã. Diversos países do mundo árabe, diversos países. É óbvio que o cristianismo tem influência na sociedade porque somos cristãos ou somos criados num país com 90% de cristãos, né? Tanto da igreja católica quanto depois vieram as igrejas protestantes para cá, tiveram influência nisso. Mas isso é a nossa influência. A influência não uma humanidade como um todo, não dá para falar. É óbvio que Jesus Cristo apareceu e ele incitou uma moral que o cristão leva para cima, leva para si. E isso influencia o mundo, assim como outras morais influenciam a nossa também. Então não dá para falar que eles são morais nesse sentido. O senhor acabou de dizer que o cristianismo e Jesus Cristo levaram a condição. Então como é que o senhor conclui que é óbvio não dizer que ele levou a condição moral? Do cristão. Na sociedade como um todo. Não, porque tem uma sociedade que não é cristã. Mas a existência das universidades é graças ao cristianismo. A existência da ciência é graças ao cristianismo, independentemente da percepção e visão de mundo do cientista. O cientista pode ser ateu, satanista, islâmico, mas o exercício da ciência se dá graças ao pano de fundo do cristianismo que fez com que se desenvolvesse. Eu acabei de dizer ao senhor que as universidades foram criadas graças a isso, independentemente da visão de mundo que a pessoa tenha. Se há aqui pessoas que não sejam cristãs e vão para a universidade, eles estão sendo favorecidos por um avanço conquistado pelo cristianismo. Esse é um dado objetivo. Outro dado que o senhor tocou, mas é uma outra questão, é que, embora a expressão de moralidade possa ser diversa de cultura para cultura, a fonte da moralidade é objetiva. Do contrário, seria simplesmente uma questão de força, de poder. A fonte da moralidade é objetiva, até porque, se há um bem absoluto, é porque há um mal absoluto. E se há um bem e um mal absoluto, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há lei moral objetiva, é porque há um legislador moral objetivo, que é Deus. Mas essa é outra questão. Não me pareceu, respeitosamente falando... Professor Walter, muito obrigado, viu? Tem daqui, né? Vocês, né? Quer vir? Quer vir? Pode vir. Meu nome é Davi, tenho 30 anos e sou um vagabundo completo. O senhor falou que é pastor, eu sou cristão também. Só que sobre o cristianismo elevar a moral, o padrão moral da sociedade, por exemplo, o rapaz falou sobre outras sociedades que não são cristãs, que tem moral. Muito cristão aqui apoia Israel. Israel não é um país cristão, Israel é um país judeu, sabe? E muitas coisas que a gente vê hoje em dia são cristãos apoiando Israel, que não tem nada a ver com o cristianismo, que diz que Cristo era um vagabundo, era um canalha. E o que a gente vê crescendo muito é o moralismo. Não é nem moral, é moralismo. Porque dependendo do que a pessoa quer, do que convém ela falar, agora o Velho Testamento serve. O Antigo Testamento, o Novo Testamento não serve mais, entendeu? Dependendo do que a pessoa ela acha que convém para ela, entendeu? Aí, por exemplo, a gente vê como moralismo isso de querer inchar, querer empurrar uma moral própria para a sociedade, sendo que
Na verdade, a maioria é tudo sepulcro caiado, sabe? Bonito por fora, podre por dentro e querendo que todo mundo seja ali no padrãozinho que eles querem. E, aliás, se o cristão fosse cristão mesmo, que a gente tem muito crente, a gente não tem cristão hoje em dia, o que mais tem é crente, que tá lá na igreja, todo dia acha que tá lá dando dízimo, entendeu? Nunca ajudou ninguém na vida, nunca saiu pra fazer caridade. Quando Jesus voltar, eles não vai perguntar, você aparecia ser bom? Não, vai falar, você ajudou quantas pessoas, entendeu? Tá. Posso responder? São questões muito interessantes que o senhor trouxe. Eu não estou aqui para defender Israel, mas devo lhe dizer que a base teológica de Israel é a Tanar. São os livros sagrados judaicos, fechados no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Esse mesmo texto é o Antigo Testamento cristão. Então há uma correlação muito grande entre o judaísmo e o cristianismo, porque o cristianismo não veio para revogar o judaísmo, mas veio para cumpri-lo. Fora isso, diante das outras observações muito interessantes que o senhor trouxe, eu devo lhes dizer que eu estou trazendo aqui dados objetivos de avanço na história da humanidade. Eu não nego que há cristãos hipócritas. O fato de você estar numa igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. O cristianismo representa uma relação pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, em muitas outras áreas, há avanços reais. O infanticídio é uma delas. Se o senhor for ver a tábua 4 das 12 tábuas romanas, está dizendo ali que as crianças com deformidades devem ser mortas. Graças ao cristianismo que você tem um combate feroz contra a morte de crianças. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Traz aí, o senhor pode vir? Gostaria de vir? Não, o senhor mesmo? Gostaria de vir? Meu nome é Carlos Roque, eu tenho 18 anos, eu sou vendedor, mas principalmente ali um músico por amor. Quando o senhor traz, né, essa questão do cristianismo ser responsável por avanços tecnológicos e na moral, eu acho que a gente ignora aí também um grande período da história, que foi a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas também, que foi muito marcada por cristianismo interrompendo veementemente ali avanços tecnológicos e até perseguindo cientistas, perseguindo qualquer tipo de avanço ali que ia contra as ideias da igreja. Isso que o senhor está dizendo é verdade. Tem momentos na história da humanidade que a igreja não apenas foi má, mas foi às vezes perversa mesmo. Mas o que eu tenho a lhes dizer é que nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Eu tenho certeza que o senhor não consegue colocar esse tipo de atitude na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Concorda comigo? Então, Jesus Cristo nós não colocamos na vida dele, embora a igreja tenha, parte dela, feito situações em que foi má e perversa. Nisso o senhor tem razão. Mas o que eu devo lhes dizer é que a contribuição do cristianismo é inegável nas áreas que eu falei. Hospitais, combate ao infanticídio, criação de universidades, estabelecimento da ciência moderna, enaltecimento da mulher e tantas outras. Então é neste ponto especificamente que o tema trata do avanço da sociedade, da humanidade, graças à contribuição do cristianismo. Sim, o senhor traz a questão da figura de Cristo, né? Mas a gente sabe que o cristianismo, ele vem posterior a Cristo, né? Então o Cristo não fundou ali o cristianismo, né? E a gente sabe que muitos dos seguidores não seguem ali a fundo ali o que Cristo pregava. É mais uma má interpretação ali das palavras dele. E com relação a... Você trouxe o ponto do... Perdão? Eu falei da ciência, falei do combate ao infanticídio, falei do enaltecimento da mulher. Paulo, ele fala que a mulher não deve se falar na igreja, né? Ele deve falar que ela deve se calar. E eu mais recentemente, há muita discussão sobre se pode ter mulheres pastoras. Eu acho isso um grande, atraso, né? A gente está discutindo se uma mulher pode ser pastora ou não. Eu também acho. Eu acho um verdadeiro absurdo discutir se a mulher pode ser pastora ou não, a mulher central na igreja. As primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres.
numa sociedade que o testemunho da mulher não valia nada. A mensagem de Paulo na carta a Timóteo, a qual o Senhor se refere, é para uma situação específica daquela igreja, que havia algo que estava atrapalhando o transcorrer normal. Mas de forma nenhuma isso deve ser generalizado para todo o cristianismo. Tanto que a carta é dirigida especificamente a uma pessoa. Na Bíblia tem as cartas que são universais, como a primeira de Pedro, a primeira de João. O entendimento dessas cartas universais, até chamadas de cartas católicas, porque são, não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de católicos, é um entendimento mais imediato. As demais, como a carta à Igreja em Roma, a carta à Igreja na Galácia e a carta a pessoas que tomam conta das igrejas, como é a Timóteo, são cartas cuja mensagem tem que ser colocada no contexto. Mas, de modo geral, nós vemos o enaltecimento da mulher naquela situação. Eu acho que o elemento central nas escrituras que mostra isso, professor, é a situação da mulher samaritana. Não apenas era uma mulher, mas samaritana, e Jesus foi ter ali conversar com ela. Isso demonstra uma predisposição de Jesus de Nazaré em enaltecer a condição da mulher, e de fato, nas sociedades cristãs isso é feito. Muito obrigado. Meu nome é Gianluca, eu tenho 27 anos e sou criador de conteúdo. Olá, professor Jean, como é que vai? Jean, não é isso? Jean. Eu gostaria de começar abordando que quando a gente trata do cristianismo, falando dessa maneira generalista, a gente esquece de abordar o fato de que existem várias vertentes cristãs. Então você não pode tratar como o cristianismo eleva o padrão moral, porque, como você mesmo disse, existem diversas vertentes, onde, por exemplo, lugares onde mulheres não podem ser pastoras. A maior parte das vertentes cristãs não aceita o divórcio, nem em casos extremos, em casos de violência. E abordando principalmente a parte de não só elevação moral, mas elevações tecnológicas, é um tanto quanto racista assumir que o cristianismo levou a ciência para todos os lugares. Quando você diz isso, você presume que o cristianismo e as sociedades cristãs, principalmente a sociedade europeia, era a única detentora da verdadeira moral, a única detentora da verdadeira civilização, e ignora, por exemplo, que na América Latina, onde o povo cristão veio para doutrinar, a gente tinha, na sociedade inca, um sistema de correio, que era o Capanã, que conseguia ser imensamente superior a qualquer sistema de correio na sociedade europeia. O cristianismo esteve na Etiópia antes de estar na Europa. 95% da África ou é islâmica ou é cristã. Se você pegar a África subsaariana, que é a África negra, ela é, em sua abrangência quase total, pentecostal. Então, o cristianismo tem nada a ver com cor de pele. O cristianismo se expande hoje mais onde? Na China, onde é perseguido. O cristianismo tem nada a ver com cor de pele. Aliás, essa questão racial nem sequer é tratada na Bíblia. Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, no verso 28, diz assim: não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Então, o cristianismo é a união disso, não tem absolutamente nada a ver com cor de pele, e é um dado objetivo, que ele enaltece a condição da humanidade. Nas Assembleias de Deus, aqui no Brasil, desde o início, tem mentores e pessoas que são extremamente queridas e líderes, que são negros, homens inteligentes, inteligentíssimos. A pessoa não olha para a cor da pele no cristianismo. É ali, inclusive na igreja, que todos se tornam um, genuinamente e verdadeiramente. Quando eu digo racismo, eu não estou me limitando apenas ao povo negro, não estou me limitando apenas à cor de pele, eu estou me limitando a outros povos que não fossem o povo europeu, que não fossem o povo cristão. Quando, em nome do cristianismo, você impõe a moral cristã, destruindo, muitas vezes destruindo ídolos, destruindo as crenças de... Foi pelo tempo, professor. Fique tranquilo. Foi em razão do tempo, não foi porque as pessoas acharam que o senhor não estava mentindo. No silêncio assustador da história, ecoa uma frase que mais parece um grito de desespero. O cristianismo é o único responsável pela moralidade e pelo progresso intelectual da humanidade. Sério, isso é tão absurdo que deveria ser uma frase proibida. Um não pode ser dito da história. Isso é piada ou o Tassos Licurgo falou sério?
porque, sinceramente, isso parece piada de mau gosto que nem dá pra levar a sério. O que esses caras fazem não é brincadeira, é zoação com a inteligência da galera. O tema central desse debate devia ser proibido de falar em voz alta, tipo uma frase indizível, porque é um absurdo tão grande que só rindo mesmo pra não chorar. Bom, pessoal, agora que a gente assistiu aos malabarismos do Tassos, ficou claro, o cara tenta empurrar essa ideia ridícula de que o cristianismo é o super-herói moral e intelectual da humanidade. Só que isso é um conto de fadas tosco, cheio de mentiras, meias-verdades e distorções. Ele pega trechos isolados, generaliza como se não houvesse amanhã e tenta vender a ideia que tudo de bom que já rolou na história foi graças à fé cristã. Só que a real é outra, e é bem mais bagunçada, cheia de contradição e, principalmente, cheia de gente que pensa por si mesma. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o que vem a seguir já vai destrinchar com calma e profundidade um dos pontos que ele levanta, o tal combate ao infanticídio que ele quer transformar em exemplo da suposta superioridade moral do cristianismo. Mas antes de partir para essa análise, fica claro que o discurso dele é seletivo demais, ignorando todo o contexto histórico e social que desmonta essa narrativa idealizada. Então se prepara que a gente já vai mergulhar na real história desse tema, mostrando que o Tassos apresenta não é a verdade completa, muito menos a única interpretação possível. É importante entender que a moralidade e o progresso humano são frutos de um processo muito mais amplo, cheio de nuances e contribuições diversas, e não um monopólio exclusivo da religião cristã. O pastor Tassos Licurgo menciona o combate ao infanticídio como uma das grandes contribuições do cristianismo para a moralidade e a civilização, usando isso como argumento para defender a suposta superioridade moral da fé cristã. Mas essa narrativa, quando examinada de perto, é no mínimo simplista e enganosa, e para entender por que precisamos olhar para a história real, não para o discurso idealizado que ele tenta vender. Primeiramente, é importante reconhecer que o infanticídio não foi um fenômeno exclusivo das sociedades pré-cristãs. Em praticamente todas as culturas antigas, a prática existiu, muitas vezes como resultado de dificuldades econômicas, pressões sociais ou normas culturais. Isso inclui povos da Mesopotâmia, Egito, Índia, China, Grécia e Roma. Muitos desses povos possuíam sistemas jurídicos e morais que já apresentavam algum grau de proteção para crianças, mesmo que ainda precários para nossos padrões modernos. Logo, não é correto atribuir ao cristianismo a exclusividade ou mesmo a primazia no combate ao infanticídio, pois o tema já era uma questão discutida e enfrentada em diversas sociedades muito antes da emergência do cristianismo. Além disso, é fundamental entender que o cristianismo não surgiu como um movimento social preocupado inicialmente com reformas morais amplas ou proteção infantil, mas como um movimento religioso centrado em uma figura messiânica e na promessa de salvação espiritual. Embora algumas comunidades cristãs antigas tenham pregado o valor da vida e o cuidado com os vulneráveis, isso não significa que a instituição cristã, conforme evoluiu ao longo dos séculos, tenha sido um bastião incondicional na proteção das crianças. Ao contrário, a história mostra que, em muitas épocas e lugares, a igreja cristã esteve envolvida em práticas que contradizem essa imagem de protetora da infância. O abandono de crianças em instituições religiosas, como orfanatos e conventos, era uma prática comum e que muitas vezes resultava em condições deploráveis. O sistema de abandono, sob o pretexto de caridade, nem sempre garantiu segurança ou cuidados adequados às crianças, levando a abusos, maus tratos e até a morte. Portanto, a instituição cristã, longe de ser um modelo moral impecável, teve um papel ambíguo e até negativo em relação à proteção infantil. Outro aspecto que merece destaque é que, ao longo da história,
Interpretações religiosas da Bíblia e de doutrinas cristãs foram usadas para justificar ações cruéis e repressivas, inclusive contra crianças. A ideia de castigo divino e purificação pelo sofrimento legitimou práticas que hoje consideramos abusivas. A moralidade promovida em nome do cristianismo frequentemente estava atrelada a valores que não protegiam necessariamente os direitos das crianças, mas reforçavam hierarquias sociais e estruturas de poder que podiam colocar os mais vulneráveis em risco. O discurso do pastor Tassos ignora ainda a contribuição fundamental dos movimentos humanistas, iluministas e seculares para a construção das modernas concepções de direitos humanos e proteção da infância. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1959, por exemplo, é fruto de um processo histórico que vai muito além da influência religiosa, sendo resultado de avanços éticos e jurídicos da sociedade civil global, muitas vezes em confronto direto com instituições religiosas. Além disso, é necessário ressaltar que, em diversas regiões onde o cristianismo se tornou dominante, práticas tradicionais de cuidado comunitário que existiam antes foram desconsideradas, reprimidas ou substituídas por sistemas institucionalizados que nem sempre foram benéficos para as crianças. Ou seja, a suposta melhora que Tassos associa ao cristianismo muitas vezes foi a imposição de uma nova ordem social, que centralizou o poder na igreja e desconsiderou saberes e práticas locais que poderiam ser mais eficazes na proteção dos pequenos. E mais, não dá para esquecer que o próprio Velho Testamento contém passagens que explicitam uma visão dura e, para os padrões atuais, até cruel sobre a vida, inclusive sobre crianças. A aceitação de sacrifícios, punições coletivas e um sistema legal rígido que podia resultar em severas consequências para famílias inteiras mostra que a moral religiosa não é um código unicamente compassivo ou protetor. Ao invés disso, é uma moral que muitas vezes enfatiza a obediência e o controle social, com pouco espaço para a defesa dos mais vulneráveis. Portanto, o que o pastor Tassos faz ao atribuir ao cristianismo o mérito exclusivo de combater o infanticídio é tentar construir uma narrativa seletiva, ignorando completamente o contexto histórico real, os inúmeros abusos praticados em nome da religião e a complexidade das transformações morais que a humanidade atravessou. Essa simplificação serve a um propósito claro: reforçar a ideia de que o cristianismo é a única base legítima para a moralidade e o progresso humano, um argumento que sinceramente não resiste ao confronto com evidências históricas e éticas. Por fim, é importante destacar que a luta contra o infanticídio, assim como contra outras formas de violência e injustiça, deve ser vista como parte de um processo humano contínuo de construção ética, que envolve múltiplas culturas, filosofias, religiões e movimentos sociais. Apropriar-se desse processo e reivindicar a exclusividade para um sistema religioso é um desserviço à compreensão da verdadeira complexidade da história e, olha, uma tentativa de legitimar privilégios baseados na fé. Em suma, o combate ao infanticídio não foi, nem de longe, uma invenção ou conquista única do cristianismo, e muito menos uma prova da superioridade moral da religião. Essa é uma falácia que só serve para mascarar a longa história de violência, abandono e hipocrisia que a instituição cristã tem carregado e que continua a influenciar debates morais até hoje. Vamos falar agora dessa ideia manjada do pastor Tassos Licurgo de que as universidades só existiram graças ao cristianismo, como se a fé cristã tivesse inventado o ensino superior no mundo. Essa narrativa é mais uma daquelas simplificações históricas feitas para tentar colocar a religião como a única responsável pelo progresso intelectual da humanidade. Mas a realidade é bem diferente e muito mais complexa. Primeiro, é verdade que as universidades ocidentais medievais, como Oxford, Cambridge, Sorbonne e outras,
nasceram em contextos fortemente ligados à Igreja. A Igreja dominava a vida intelectual, social e política da Europa naquele período, então era natural que as primeiras instituições formais de ensino superior estivessem sob sua influência direta. Contudo, isso não quer dizer que o cristianismo tenha inventado a universidade, tampouco o conceito de ensino superior ou de centros de aprendizado. Primeiro, é verdade que as universidades ocidentais medievais, como Oxford, Cambridge, Sorbonne e outras, nasceram em contextos fortemente ligados à Igreja. A Igreja dominava a vida intelectual, social e política da Europa naquele período. Então era natural que as primeiras instituições formais de ensino superior estivessem sob sua influência direta. Contudo, isso não quer dizer que o cristianismo tenha inventado a universidade, tampouco o conceito de ensino superior ou de centros de aprendizado. Muito antes do surgimento dessas universidades medievais, civilizações antigas já mantinham centros educacionais e filosóficos que formavam intelectuais, filósofos, médicos, matemáticos e outros especialistas. A Academia de Platão, fundada em Atenas no século IV a.C., é um exemplo clássico de instituição dedicada ao ensino superior e à investigação filosófica. Na Índia, existiam universidades antigas como Nalanda, que por séculos foi um centro de excelência para estudos budistas, medicina, matemática e lógica. Na China, os ensinamentos de Confúcio e as academias imperiais cultivavam o conhecimento formal e a formação de burocratas desde muito antes do cristianismo surgir. Além disso, durante o período medieval europeu, as universidades ligadas à Igreja estavam longe de serem centros livres e abertos de conhecimento. Elas sofriam limitações ideológicas muito claras, com censura pesada a qualquer pensamento que desafiasse a doutrina oficial. Muitos cientistas, filósofos e pensadores foram perseguidos, silenciados ou condenados justamente por contrariar a visão religiosa dominante. Galileu Galilei é talvez o exemplo mais famoso, mas não foi o único. Isso mostra que a ligação entre cristianismo e universidade foi ambígua. A Igreja criava essas instituições, mas ao mesmo tempo restringia o conhecimento e o progresso quando eles ameaçavam seu poder. Outra coisa importante é que as universidades medievais, no formato que conhecemos, surgiram num contexto histórico e cultural específico, mas não encerram toda a história da educação superior. A ciência e o conhecimento não nasceram só lá. Muitos avanços vieram de outras culturas e períodos. Por exemplo, durante a Idade Média, o mundo islâmico viveu uma época de ouro científico, com universidades e centros de estudo que preservaram, traduziram e expandiram o conhecimento clássico grego e romano. Grandes pensadores como Avicena e Averroes foram responsáveis por contribuições essenciais nas áreas da medicina, filosofia e matemática, e suas obras influenciaram diretamente o desenvolvimento intelectual da Europa posterior. Portanto, reduzir a origem e a existência das universidades ao cristianismo é um erro grosseiro. A universidade como instituição social é um produto histórico, resultado da confluência de diversas tradições, culturas e necessidades humanas. É um erro também romantizar o papel do cristianismo nesse processo, porque a Igreja teve um papel tanto de promotora quanto de censor do conhecimento. Em resumo, o que Tassos faz é um típico discurso teológico pegar um pedaço da história, exagerar sua importância e esquecer todo o resto que contradiz essa narrativa. As universidades existem graças a um longo e complexo processo que envolve civilizações, culturas e filosofias diversas, e não por uma patente exclusiva da fé cristã. Ignorar isso é desconhecer a riqueza e pluralidade da história do conhecimento humano. Agora vamos falar dessa falácia clássica que o Tassos Licurgo repete, a ideia de que a ciência moderna surgiu unicamente em países de matriz cristã, porque o cristianismo teria dado a perspectiva de que o mundo é inteligível, e só por isso a ciência foi possível.
Essa visão é não só limitada, como profundamente eurocêntrica, ignorando séculos de história e outras tradições intelectuais que contribuíram decisivamente para o que hoje chamamos de ciência. Para começar, a ciência não é um produto exclusivo do cristianismo ou da Europa cristã. Muito antes do surgimento da Europa medieval, já existiam sistemas de conhecimento avançados no mundo. A matemática, a astronomia, a medicina e a filosofia natural floresceram em civilizações como a grega, a egípcia, a indiana e a chinesa. O método empírico, base da ciência, não surgiu do nada na Europa, mas foi desenvolvido gradativamente por diversas culturas ao redor do mundo. No mundo islâmico medieval, por exemplo, houve um florescimento científico notável, com estudiosos como Alhazen, Avicenna e Averroes, que fizeram avanços essenciais na óptica, medicina e filosofia natural. Eles não só preservaram o conhecimento grego, como também o ampliaram, desenvolvendo métodos rigorosos de observação e experimentação que influenciaram diretamente a ciência ocidental posterior. Além disso, o método científico moderno, como entendemos hoje, não surgiu de um só pensador ou contexto. Ele foi consolidado por uma série de filósofos e cientistas, muitos deles até críticos da religião. Francis Bacon, René Descartes, Galileu Galilei e Isaac Newton são frequentemente mencionados como pioneiros da ciência moderna, mas é importante destacar que suas contribuições estavam longe de serem simples extensões de uma visão cristã do mundo. Muitos desses cientistas questionaram abertamente dogmas religiosos, enfrentaram censura e perseguição justamente por desafiar a autoridade da Igreja. Outro ponto fundamental é que grande parte dos cientistas contemporâneos e modernos não são religiosos ou sequer acreditam em Deus. Muitos são ateus agnósticos ou adotam uma postura secular. A ciência, em sua essência, não depende de crenças religiosas, mas sim da observação, experimentação e revisão contínua de hipóteses. A suposição de que o cristianismo criou um pano de fundo necessário para o desenvolvimento da ciência é uma narrativa construída para tentar legitimar a religião usando a autoridade do conhecimento científico. Vale lembrar também que o próprio desenvolvimento da ciência moderna ocorreu em meio a conflitos diretos com a Igreja e instituições religiosas que não queriam que certas verdades fossem reveladas porque ameaçavam suas interpretações dogmáticas. A famosa condenação de Galileu pela Inquisição é o exemplo mais emblemático mostrando que o cristianismo, longe de facilitar o avanço científico, muitas vezes tentou bloqueá-lo. Por fim, reduzir a história da ciência a uma única matriz cultural ou religiosa é negar a pluralidade e complexidade do conhecimento humano. A ciência é um esforço coletivo, multifacetado e multicultural, que atravessa fronteiras geográficas, religiosas e temporais. Desconsiderar isso é entregar-se a uma visão simplista e ideológica que não resiste à análise histórica séria. Vamos falar agora sobre a fala do pastor Tassos Licurgo, que tenta vender a ideia de que o cristianismo teria elevado a condição da mulher, como se fosse um farol de progresso nessa área. Essa narrativa, mais uma vez, é extremamente problemática e distante da realidade histórica e social. A visão do cristianismo sobre a mulher nunca foi homogênea e muito menos progressista como ele sugere. Pelo contrário, em muitas vertentes cristãs, as mulheres foram sistematicamente relegadas a papéis secundários, subjugadas e privadas de direitos básicos. Passagens bíblicas são frequentemente usadas para justificar essa opressão, mesmo nos dias atuais. Por exemplo, o famoso trecho da primeira epístola a Timóteo, em que Paulo ordena que as mulheres fiquem caladas na igreja, reflete essa mentalidade autoritária e limitadora. A proibição de mulheres pastoras ou líderes em muitas denominações cristãs é um exemplo claro de como o cristianismo tradicional manteve as mulheres afastadas das posições de poder e influência dentro da própria religião, perpetuando um modelo patriarcal. Essas regras não são exceções,
mas parte do núcleo doutrinário que muitas igrejas mantêm até hoje. Essa repressão não é apenas histórica, ela é atual e presente em milhões de comunidades cristãs ao redor do mundo. Além disso, o que Tassos esquece de mencionar é que o verdadeiro progresso nos direitos das mulheres não veio do cristianismo institucional, mas sim de movimentos sociais, filosóficos e políticos que questionaram e romperam com a moral tradicional cristã. A luta por direitos civis, sufrágio feminino, igualdade no trabalho e autonomia corporal foi, em muitos casos, travada contra as resistências das instituições religiosas. Por mais que hoje existam mulheres em posições de liderança dentro de algumas igrejas, isso não apaga a longa história de exclusão e subjugação que a religião cristã impôs às mulheres. O avanço das mulheres como sujeitos livres e iguais é fruto da secularização da sociedade, da luta feminista e da crítica aos valores patriarcais que muitas vezes têm raízes profundas na moral religiosa. Então, dizer que o cristianismo elevou a condição da mulher é ignorar séculos de dominação, exclusão e violência simbólica contra elas, além de apagar o mérito e o esforço de quem realmente lutou e luta pela igualdade de gênero, e que frequentemente enfrenta resistência das mesmas instituições que o pastor Tassos tenta defender. Vamos destrinchar a ideia que o pastor Tassos Licurgo tenta empurrar, aquela de que a moralidade só existe se houver um legislador divino, ou seja, Deus, para decretá-la. Essa é uma das falácias mais manjadas do discurso religioso, mas não resiste a um exame sério baseado na biologia evolutiva, sociologia, filosofia e história. Vamos destrinchar a ideia que o pastor Tassos Licurgo tenta empurrar, aquela de que a moralidade só existe se houver um legislador divino, ou seja, Deus, para decretá-la. Essa é uma das falácias mais manjadas do discurso religioso, mas não resiste a um exame sério baseado na biologia evolutiva, sociologia, filosofia e história. Primeiro, a moralidade, longe de ser uma invenção sobrenatural, é um fenômeno natural que pode ser estudado e compreendido por meio das ciências humanas e biológicas. A biologia evolutiva, por exemplo, explica como comportamentos que chamamos de morais, como empatia, cooperação, justiça, altruísmo, foram selecionados ao longo da evolução da espécie humana porque aumentavam a chance de sobrevivência e reprodução em grupos sociais. Humanos que desenvolviam solidariedade e regras para conviver melhor tinham mais chances de se proteger contra ameaças externas e internas e, assim, perpetuar seus genes. Isso mostra que a base da moralidade é natural e não precisa da existência de um Deus para ser explicada ou justificada. Além disso, a sociologia e a antropologia documentam que diversas culturas, muitas delas completamente não teístas, desenvolveram sistemas morais complexos e funcionais. Tribos indígenas, sociedades budistas, confucionistas e secularistas ao redor do mundo criaram regras éticas que regulam a convivência humana, definem o que é certo e errado, promovem justiça e solidariedade, tudo isso sem apelar para um legislador divino. O fato de não acreditarem em Deus não as impediu de criar códigos morais robustos, que garantem a coesão social e o bem-estar coletivo. Essa realidade histórica e antropológica derruba a tese de que a moralidade objetiva só poderia existir se fosse imposta por um ser divino. Na prática, a moralidade surge da necessidade de viver em sociedade, de estabelecer normas para minimizar conflitos e garantir a cooperação, independentemente da crença em entidades sobrenaturais. Outro ponto crucial para derrubar essa ideia é a compreensão filosófica do que é moralidade objetiva. Para a moralidade ser objetiva, ela precisa ser válida independentemente das opiniões ou crenças individuais. E isso pode ser alcançado por princípios racionais, universais e fundamentados na realidade humana. A ética secular e filosófica constrói essa objetividade a partir de valores que preservam a dignidade humana,
o bem-estar e a justiça social, e que podem ser debatidos, revisados e aplicados a partir da razão e da experiência, sem depender de mandamentos divinos. Por outro lado, a ideia de que a moralidade depende exclusivamente de um legislador divino enfrenta vários problemas lógicos e práticos. Um deles é o chamado dilema do Eutífron, uma discussão filosófica que questiona se algo é bom porque Deus o manda, ou Deus manda porque é bom. Se a moralidade depende só da vontade divina, ela vira arbitrária. Deus poderia determinar algo imoral como moral, e isso seria válido simplesmente porque ele mandou. Por outro lado, se Deus manda porque algo já é bom, então a moralidade existe independente dele, e a ideia de que precisa de um legislador divino perde sentido. Além disso, as religiões ao longo da história apresentaram códigos morais que, hoje, são considerados cruéis, injustos ou retrógrados, incluindo discriminação, violência, punições severas e exclusão. Se a moralidade fosse simplesmente obedecer a uma lei divina, estaríamos presos a aceitar essas práticas, o que é, olha, claramente insustentável. Isso mostra que o vínculo entre moralidade e divindade é muito mais complexo, e a moralidade religiosa nem sempre corresponde ao que hoje consideramos ético. Também não podemos ignorar que pessoas não religiosas, ateus e agnósticos possuem sistemas morais sólidos e coerentes. Esses códigos éticos baseiam-se na razão, no respeito ao próximo, na empatia e na busca pelo bem comum. A moral secular permite que a humanidade debata seus valores, corrija erros e evolua eticamente, ao contrário de um sistema baseado em verdades absolutas e imutáveis que muitas vezes bloqueiam o progresso social. Vale lembrar que a tentativa de vincular moralidade à existência de Deus é frequentemente usada como um artifício retórico para deslegitimar a ética secular e assustar os que não compartilham crenças religiosas, insinuando que são imorais ou sem valores. Isso é uma falácia perigosa que ignora o vasto corpo de conhecimento produzido por séculos de estudos acadêmicos sobre comportamento humano, moralidade e ética. Em resumo, a moralidade não depende da existência de um legislador divino para existir, ser compreendida ou aplicada. Ela tem raízes naturais na evolução social da espécie humana, se desenvolve em contextos culturais variados e pode ser fundamentada racionalmente sem apelo à fé. A ideia de que sem Deus não haveria moralidade é, portanto, não só falsa, mas contradiz a própria experiência humana e os avanços científicos e filosóficos que temos hoje. Aqui no Rebelião Ateísta, a gente mostra exatamente isso. A moralidade é um produto humano, um esforço coletivo de convivência e justiça, que não precisa de dogmas nem de medo para existir. E a ética secular tem condições plenas de promover um mundo melhor, mais justo e compassivo, com base no conhecimento, no diálogo e no respeito à dignidade de todos. Vamos entrar agora numa parte fundamental da análise, a tentativa do pastor Tassos Licurgo de minimizar ou até negar o papel do cristianismo em episódios históricos marcados por violência, perseguição e repressão. Essa estratégia é comum em discursos apologéticos, mas não se sustenta diante de um exame histórico rigoroso. Para começar, é importante lembrar que a história do cristianismo não é feita só de avanços morais e instituições beneficentes, como tenta pintar o Tassos. Há muitos capítulos sombrios e cruéis que são parte incontornável dessa trajetória. Negar ou minimizar isso é uma forma de desonestidade intelectual que busca mascarar o lado real da religião. Um dos exemplos mais conhecidos e emblemáticos dessa violência institucionalizada é a Inquisição. Durante séculos, especialmente na Idade Média e no início da Idade Moderna,
a Igreja Católica instituiu tribunais religiosos que perseguiram, torturaram e mataram milhares de pessoas acusadas de heresia, bruxaria, blasfêmia e outras supostas transgressões religiosas. Essas perseguições não foram apenas violentas, mas também, arbitrárias, baseadas em confissões extraídas sob tortura e em preconceitos. O objetivo era manter o controle ideológico e sufocar qualquer tipo de pensamento ou prática que divergisse da ortodoxia religiosa. Outro capítulo violento foi o das Cruzadas, uma série de campanhas militares promovidas pela Igreja entre os séculos XI e XIII, sob o pretexto de recuperar Jerusalém e outras terras consideradas sagradas. Essas guerras religiosas resultaram em massacres de civis, destruição cultural e rivalidades sectárias que causaram sofrimento por toda a região. As cruzadas não foram apenas conflitos militares, mas também instrumentos de dominação e expansão do poder religioso e político da Igreja. Além disso, a Igreja cristã esteve diretamente envolvida na perseguição a minorias ao longo da história. Judeus foram vítimas de expulsões, massacres e discriminação sistemática incentivada ou apoiada por autoridades religiosas. Também grupos como os cátaros valdenses e outros considerados hereges foram brutalmente perseguidos e exterminados. A intolerância religiosa foi uma marca constante da Igreja por muitos séculos, e as minorias sofreram consequências terríveis por essa postura. Outro ponto fundamental que Tassos ignora ou minimiza é o papel da Igreja no apoio, direta ou indireta, à escravidão. Embora alguns setores religiosos tenham se posicionado contra a escravidão em determinados momentos, a história mostra que a Igreja Católica e outras denominações cristãs participaram da legitimação e manutenção do sistema escravista, seja pela complacência, seja pela justificativa moral que davam para a submissão de povos africanos e indígenas. Esse apoio religioso funcionou como uma base ideológica para uma das maiores violações dos direitos humanos da história. É preciso também lembrar que o cristianismo, enquanto instituição, se aliou frequentemente a regimes autoritários e opressores para manter seu poder e influência social. Essa aliança muitas vezes resultou na repressão de movimentos populares, perseguição a dissidentes e limitação das liberdades individuais. Diante desses fatos históricos amplamente documentados, qualquer tentativa de reduzir o cristianismo a uma força exclusivamente benéfica é não só ingênua, mas uma distorção grave da realidade. É preciso ter coragem intelectual para reconhecer os erros e abusos cometidos em nome da religião, assim como valorizar as conquistas e avanços. Minimizar ou negar essa parte da história serve apenas para manter narrativas apologéticas que querem mostrar o cristianismo como um bastião de moralidade e progresso, ignorando o sofrimento causado a milhões de pessoas ao longo dos séculos. No Rebelião Ateísta, a gente encara essa história como ela é, com suas contradições e complexidades. Não caímos em discursos fáceis que pintam uma religião com cores só de bondade, nem em ataques injustos que ignoram avanços reais. O que a gente quer é verdade, análise crítica e consciência histórica. Portanto, qualquer discurso que tente apagar os horrores da Inquisição das Cruzadas, da perseguição a minorias ou do apoio à escravidão não merece crédito e precisa ser exposto como o que é: uma tentativa de proteger interesses e manter o status quo religioso. Essa é a responsabilidade de quem realmente quer entender o passado para construir um futuro mais justo e livre de opressões disfarçadas de fé. Agora, seguindo nesse ponto, é fundamental destacar que o discurso do pastor Tassos tenta pintar o cristianismo como um agente exclusivo do bem, apagando ou suavizando completamente os episódios em que a própria Igreja foi protagonista de ações violentas e repressivas, que marcaram a história da humanidade.
E não é só história antiga, viu? Esse não é um passado distante que não nos afeta mais. As reverberações dessas atitudes continuam até hoje, tanto nas atitudes de instituições religiosas, quanto na mentalidade de muita gente que ainda defende esse mito do cristianismo como o único vetor da moralidade e do progresso. O que Tassos faz é um tipo clássico de apologética seletiva. Ele escolhe a dedo os fatos que lhe convêm, como a fundação de hospitais ou universidades, e ignora as ações que contradizem sua narrativa. Ele finge que a Inquisição, as cruzadas, a caça às bruxas, as perseguições a cientistas e as guerras religiosas nunca existiram ou não tiveram impacto significativo. Essa escolha não é inocente. É uma construção ideológica para manter a ideia de uma religião pura e redentora, mesmo diante das evidências contrárias. Por exemplo, quando ele fala dos hospitais como uma criação cristã baseada na caridade, ele omite que muitos desses hospitais também foram locais de exclusão, maus tratos e até experimentos sem consentimento, especialmente contra os mais vulneráveis, como pobres, mulheres e doentes mentais, muitas vezes sob a justificativa da cura da alma. Isso não é progresso humanitário genuíno, mas controle social e religioso disfarçado de benevolência. Sobre as universidades, embora muitas tenham surgido sob o patrocínio da Igreja, elas não foram ambientes de liberdade intelectual. Pelo contrário, a censura era a regra, e muitos pensadores que questionaram dogmas religiosos foram perseguidos, marginalizados ou mesmo mortos. Galileu Galilei, por exemplo, sofreu processo por defender a ciência contra as interpretações literais da Bíblia. Isso não é avanço, é repressão intelectual. O pastor Tassos também tenta vincular a ciência ao cristianismo, dizendo que só em países cristãos ela floresceu. Isso é um erro grosseiro e um sinal claro de eurocentrismo. Antes e durante a Idade Média Europeia, as civilizações árabes, persas, indianas e chinesas já tinham sistemas científicos avançados, com descobertas importantes em matemática, medicina, astronomia e filosofia. Muitos desses saberes foram preservados e transmitidos justamente por estudiosos muçulmanos durante o que chamamos erroneamente de Idade das Trevas Europeia. Além disso, muitos dos fundadores da ciência moderna foram ateus, agnósticos ou críticos da religião. A ciência, por definição, é um método de investigação baseado em evidências e testes, não em fé cega. Amarrar o surgimento da ciência a uma visão teológica é ignorar o espírito crítico e a coragem intelectual de grandes pensadores que desafiaram o dogma para avançar o conhecimento. Outro ponto que Tassos tenta esconder é a relação da Igreja com a escravidão. Apesar de algumas vozes isoladas contra essa prática, a instituição religiosa em si nunca foi um bastião da luta pela liberdade dos escravos. Pelo contrário, em vários momentos, a Igreja apoiou ou aceitou a escravidão, justificando-a como parte do plano divino, e ajudou a legitimar sistemas racistas e opressivos que se estenderam por séculos. E quando chegamos às mulheres, a narrativa do pastor também falha redondamente. Não adianta falar de elevação da condição da mulher e ignorar as diversas passagens bíblicas que relegam a mulher ao silêncio e à submissão, nem as práticas históricas que proibiram mulheres de exercer papéis de liderança e autonomia, inclusive dentro da própria Igreja. O verdadeiro avanço dos direitos das mulheres veio das lutas sociais e filosóficas que muitas vezes se opuseram à moral religiosa tradicional. Por fim, a tentativa de vincular a moralidade objetiva a um legislador divino é não só falaciosa, como anticientífica. A moralidade humana pode ser e é compreendida através da biologia evolutiva, da psicologia, da sociologia e da filosofia secular. Sociedades não teístas ao redor do mundo desenvolveram códigos morais complexos e eficazes muito antes e independentemente da influência religiosa.
A ideia de que sem Deus não existiria moralidade é um argumento falho que ignora milhares de anos de convivência humana baseada em regras sociais, empatia e cooperação. Portanto, a análise do discurso do pastor Tassos Licurgo mostra que estamos diante de um discurso cheio de falhas, seletividade e omissões intencionais. Ele pinta um quadro simplificado e idealizado do cristianismo, escondendo as contradições históricas e as evidências que mostram que a instituição religiosa não foi apenas um agente do bem, mas também um dos maiores causadores de sofrimento e repressão na história da humanidade. No Rebelião Ateísta, nosso compromisso é justamente desmascarar essas narrativas enganosas, apontar para as contradições e abrir espaço para o pensamento crítico real. Esse tipo de análise é fundamental para que as pessoas não sejam enganadas por discursos fáceis e sejam estimuladas a questionar, pesquisar e formar suas próprias opiniões baseadas em fatos e não em dogmas. Essa é a responsabilidade que a gente assume: desmontar o mito do cristianismo como força exclusivamente progressista, expor a verdade histórica e abrir caminho para um debate honesto e baseado na realidade, não em interesses religiosos ou políticos. Queremos que nossos seguidores saiam daqui com mais dúvidas, questionamentos e vontade de buscar a verdade, não apenas com respostas prontas para aceitar ou rejeitar por fé. Agora que a gente destrinchou essas falácias e omissões do pastor Tassos Licurgo, fica claro que muito do que ele diz não passa de maquiagem tentando esconder a sujeira histórica do cristianismo. Negar ou minimizar a violência, a repressão, a perseguição e o atraso intelectual que a Igreja promoveu durante séculos não ajuda ninguém, só mantém viva uma narrativa que já não aguenta mais os fatos. Por isso, aqui no Rebelião Ateísta, a gente não vai baixar a guarda, nem aceitar esse tipo de conversa rasa. Queremos que vocês vejam o cristianismo como ele é de verdade, com todas as contradições e impactos que teve e ainda tem na sociedade. E falando em ver a realidade, é fundamental que cada um de vocês não se contente com discursos feitos para manipular. Busquem a verdade, pesquisem a fundo, questionem as versões oficiais, enfrentem o desconforto de repensar tudo o que foi ensinado na infância ou na sociedade. Só assim a gente vai construir um pensamento crítico de verdade e avançar para uma sociedade mais livre, laica e racional. Agora quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, mandar para aquele amigo ou familiar que ainda está preso a essas narrativas enganosas, que vive de discurso pronto e não se permite questionar. Quanto mais gente assistir, mais forte fica o nosso movimento ateu. Vamos ajudar a quebrar essas correntes da fé cega que tanto atrasam o progresso humano. Também quero convidar vocês a se inscreverem aqui, no Rebelião Ateísta, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que venha a desmontar mais mentiras, mitos e falácias religiosas que rondam nossa sociedade. Aqui não tem espaço para conversa mole, é só análise afiada, debate real e muita militância pelo pensamento livre. E claro, agradeço demais a cada um que acompanha, comenta, compartilha, apoia o canal. Sem vocês esse trabalho não tem força. É graças a essa comunidade que a gente consegue seguir firme nessa luta. Continuem firmes, espalhando razão, ciência e coragem para enfrentar os dogmas. Para fechar, vou deixar aquele convite especial pro Vilela. Irmão, bora marcar logo esse quadro Um Ateu versus 20 Conservadores? Aqui do Rebelião Ateísta, a gente apoia demais essa ideia, porque a hora é essa. Levantar a voz, não deixar só um lado mandar na conversa, abrir espaço pra gente mostrar que ateu também tem vez, tem força e sabe enfrentar esses desafios. Então é isso, galera. Tamo junto na luta. Não se deixem enganar. Mantenham a mente aberta. Questionem tudo. E até o próximo vídeo com mais verdades e menos mentiras. Valeu!